tentações, ajuda-nos nas tentações e livra-nos do mal. Ó nosso Pai, que estás no céu, santificado teu nome seja em nós. Venha o teu reino, o teu querer. Ó Pai, queremos te bendizer. Guarda-nos do tentador que espreita está. Dá-nos sabedoria no coração. Mantém-nos na tua presença, mantém-nos na tua presença e guarda-nos seguros em tua mão. Ó nosso Pai, que estás no céu, santificado seja em nós. Venha o teu reino, o teu querer. Ó Pai, queremos te bendizer. Ó nosso Pai, te Cantarei ao Senhor hinos de louvor, meu clamor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Engrandece a minha alma a Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras com seu poder, vitória dá, enfim. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Louvarei a ti. Preciso do Senhor quando o mar não estiver. Preciso do Senhor quando o vento
forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração, preciso do Senhor, sim preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor, acalma este preciso do Senhor, vento forte der, Provações ou não, quero estar em oração, Senhor, sim preciso de ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, vem agora estar, até que no céu contigo eu vá morar. Preciso do Senhor, quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor, quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração, preciso do Senhor, sim preciso. Preciso do Senhor, sim preciso. Sim preciso. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Toma-me, Jesus, me toma em teus braços, meu Senhor. Faz-me pronto para servir-te, seja no que for. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão, minha vida.
Temos um probleminha técnico. Agora sim, vamos todos juntos para o nosso versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino é o 205 do Voz de Melodia, do Pão do Céu. Assim será, não mais sede que dizeis, não mais sede, assim será. E quem beber nos diz Jesus, jamais de sede sofrerá. Bem, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Santo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, adorando teu santo nome, ó Pai, que o Senhor possa abençoar esse tempo de cantar hinos ao Senhor, em adoração a Ti, ó Pai, e também, logo mais, o privilégio que nós temos de ouvir a Tua santa palavra, Deus, que essa palavra realmente possa estar agindo em nossas vidas, ó Deus, possamos nos nutrir dela cada vez mais, que os nossos pensamentos eles possam estar voltados a Ti, ó Deus, que esse impacto da Tua palavra possa refletir em nossas vidas ao longo da semana, no meio social onde estivermos inseridos, de forma que as outras pessoas possam ver a Tua glória em nossas vidas, ó Deus. Possamos realmente testemunhar de Ti, onde quer que estejamos, Senhor. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o próximo hino, hino número 230, Voz de Melodia, 230, Nova Vida. Preso ao pecado andei, de medo minha alma tombou, mas Jesus veio me remir, com sua graça minha alma transformou, mas Jesus veio me remir, com sua graça minha alma transformou. Oh, que alegria! Todo meu ser tomou, e mais farei se não clamar, Cristo me libertou, indo no estreito trilhar, e confiando em Cristo Jesus, coisas velhas ficam pra trás, nova vida desfrutem sua luz, coisas velhas ficam pra trás, nova vida desfrutem sua luz. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou, que mais farei se não clamar, Cristo me libertou. Amém. Vamos passar agora para os nossos avisos. Nossos cultos presenciais, como já estamos acostumados, sempre às 9 horas e às 18 horas dos domingos. Também temos as nossas transmissões nas quartas-feiras, às 20 horas, que é o nosso culto de oração, com exclusividade pela transmissão via rede social. Lembrando que todos os cultos são transmitidos, mas presencialmente
só aos domingos. Quero também fazer o aviso da nossa Assembleia Extraordinária, que é apenas para os membros. Será amanhã, dia 8 de fevereiro, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom, referente a algumas necessidades que precisam ser feitas na casa pastoral. Então, devido à brevidade e à regularização mais rápida, né, das situações que tem para ser arrumadas, então amanhã nós teremos essa Assembleia Extraordinária. Todos aqueles que são membros deverão participar. Também nós temos no dia 13 e no dia 15 de fevereiro, às 19 horas, a live da Cojubaçu. Então, os jovens têm essa programação especial com a Cojubaçu, num sábado e numa segunda-feira, dia 13 e dia 15 de fevereiro. Bom, são estes os nossos avisos. Eu vou pedir ao irmão Paulo que chegue até a frente para fazer o recolhimento das ofertas. E depois que o irmão orar, nós cantaremos o hino número 105 do Hinos de Louvor 3. Quem somos nós? Amém. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, e por sua graça nos escolheu, e sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, e por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será quem busca ao Mestre sempre agradar. E sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. E qual atleta devemos ser, segundo as normas lutar, viver, no fim da luta de Cristo ter a recompensa, o que prazer. E sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. O lavrador no seu labutar paciente espera ao frutificar. Assim devemos servir então, com esperança em oração. E sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos,
Obrigado pela participação dos irmãos. As crianças podem descer e a palavra está com o pastor. Bom dia a todos. Muito bom estar com todos vocês esta manhã. Sem mais delongas, até porque eu creio que hoje nós vamos avançar um pouco o horário, mesmo não tendo escola dominical. Eu quero tratar sobre um assunto que, na verdade, já era para ter tratado há algum tempo, mas não tinha tido ainda a oportunidade. E vamos falar então essa manhã sobre algo que talvez para alguns não tem muita diferença ou dificuldade, mas eu vejo que para outros tem sido talvez uma das suas maiores lutas. Então nós vamos falar, vai aparecer aí o slide. O Guilherme vai me deixar mexer aqui no slide. Vamos falar sobre a importância de congregar. Vocês vão me ajudar, por gentileza, na leitura dos versículos, e na verdade nós temos várias passagens para ler, não agora, mas no decorrer nós vamos ter várias. Infelizmente eu não consegui colocar na nossa projeção, mas de qualquer forma peço que vocês abram as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que é o nosso texto base. Bom, irmão, se eu ver que nós não vamos conseguir abranger todo o conteúdo hoje, nós vamos deixar para a semana que vem. Mas espero que nós possamos, então, responder algumas perguntas. E nós estamos, então, hoje, mais tratando esta parte como se fosse um tempo de escola dominical. Eu tenho algumas perguntas que quero poder responder para vocês. E, posteriormente, eu posso abrir para perguntas, se caso houver, tá bom? Então, vamos para Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Quero convidá-los a se colocarem em pé, por gentileza. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar, nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, nosso querido Pai, rendemos graças por sua bondade e pelo privilégio sem igual que temos de estar na sua igreja, neste local que foi separado para podermos adorá-lo. Agradecemos-te, Senhor, pelo povo do Senhor que aqui está, por aqueles que nos assistem pela internet. Que seja um momento onde os nossos corações estejam diante do Senhor para que o Senhor fale conosco. Para que estejamos prontos a efetuar todas as mudanças necessárias para servirmos cada dia de todo o nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, a atenção necessária e os ouvidos atentos para a repreensão do Senhor, para a instrução do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu contei para vocês na semana passada sobre o meu testemunho de salvação. Eu disse para vocês que foi em 2004 que eu fiz uma decisão a Cristo. E só que desde 1998 eu frequento uma igreja batista. Eu frequentava a denominação de maior popularidade no Brasil, mas para mim não era, sinceramente, não tinha prazer nenhum de estar na igreja. Porque era
para mim era muito maçante, essa é a situação. Eu sentava, nós frequentávamos uma igreja que era uma gruta, realmente era uma gruta, lá em Barueri, e para mim era muito penoso ter que acordar domingo de manhã e ir para a missa. Para mim era muito penoso isso, porque não sentia prazer nenhum. Chegava lá, eles davam uma folha com a liturgia do culto, e nós ficávamos acompanhando aquilo, todas as coisas que aconteciam lá, e o nosso domingo se resumia a isso, na questão espiritual. Porém, quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista Nova Vida em Barueri, foi totalmente diferente. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. O fato do evangelho ser pregado, e eu fui exatamente no dia da Páscoa, eu cheguei na igreja no dia 19 de abril de 1998. Então o pastor estava pregando sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Cristo, e aquilo me marcou bastante. E como eu já disse para vocês, eu realmente achava que tinha feito uma decisão a Cristo e comecei a frequentar a igreja. Eu não morava perto da igreja. Eu morava em torno de 12 a 13 quilômetros. Já disse para vocês aqui. Morava num condomínio, como a nossa casa era afastada da portaria, tinha que andar mais ou menos 1 quilômetro e tinha que pegar o único ônibus que passava 1 ônibus por hora para poder chegar na igreja. E o ônibus passava sempre 15 para, no caso, 15 para 7, ou 15 para as 8, ou 15 para as 9. O culto na igreja começava às 9h30 da manhã. Então, se eu pegasse o ônibus às 15 para as 9, eu geralmente chegaria 15 para as 10. Porque o ônibus parava ali no centro de Barueri, ficava um tempo e depois ele ia para o bairro da igreja. Então, eu era obrigado a pegar o ônibus das 15 para as 8. Para pegar o ônibus das 15 para as 8, eu deveria sair de casa bem antes, porque tinha que andar aquele 1 quilômetro e depois chegar na igreja. Eu era quem chegava primeiro na igreja. Muitas vezes chegava às 8h30 da manhã e o culto era às 9h30. E eu me lembro que o que eu fazia? Eu pegava a minha Bíblia, sentava ali numa muretinha que tinha no jardim da igreja e começava a ler. Então a minha vida cristã, no início, se resumiu aquilo. E para mim foi uma boa base. Eu deixo claro para vocês que algumas poucas vezes eu tive que voltar, sair, quando o culto terminava às 11, 11h30, voltar para minha casa e depois, à noite, fazer o mesmo percurso. Poucas vezes, por quê? Porque na época eu já namorava com a Tati, então almoçava lá, fazia a boia na casa dela, passava a tarde ali. E depois do culto à noite, tinha um amigo meu que morava em outra direção, mas até o centro nós íamos juntos. E irmão em Cristo também, e era a oportunidade de nós podermos conversar. Então, irmãos, o que eu quero deixar claro para vocês é que desde os primórdios da minha vida espiritual, eu sempre amei estar na igreja. A melhor parte para mim, da minha semana, era quando estava na igreja. Eu trabalhava, na época, em 99, eu trabalhei com o meu pai em Pirituba, dá mais ou menos uns 25, 30 quilômetros dali da onde nós morávamos, onde meus pais moram hoje. E na quarta-feira, geralmente, depois que chegava do trabalho, pegava o ônibus e chegava em torno de 8 horas na igreja, só que o culto começava às 7h30. Às vezes chegava até um pouco atrasado. Mas sabe, irmãos, para mim, o meu sentimento era que mesmo que eu pegasse o tempo de oração, que era no final, o culto era das 7h30 até as 9 horas da noite, o tempo de oração começava em torno das 8h30, mesmo se eu pegasse o tempo de oração, para mim era precioso. Porque no meu coração tinha a importância de estar na igreja. Eu estou dando meu testemunho para vocês, por quê? Porque na minha mente, eu sempre entendi que um crente, um salvo em Cristo, ele deve estar na igreja. Não por obrigação, não porque está sendo empurrado, não porque está sendo cobrado, mas porque ele ama a Deus. E não só nos domingos, mas também nas quartas-feiras, ou nas oportunidades, como eu ia para a igreja na quarta, ia para a igreja no sábado, no culto de jovens, quando tinha, na época, quando eu cheguei na igreja, era quinzenal,
mas depois passou a ser semanal. Eu não dormia na casa da Tati, claro, voltava para a casa dos meus pais. E depois, então, eu ia no domingo de manhã. Eu ainda não dirigia na época, então pegava ônibus. Para mim nunca foi dificuldade pegar ônibus. Eu já contei para vocês uma vez que o meu costume, quando estava dentro do ônibus, era ler a Bíblia. E mesmo que o ônibus estava cheio e tinha um lugar vago do meu lado, as pessoas viam que eu estava lendo a Bíblia e passavam de largo. Alguns sentavam, ficavam olhando. Mas, irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que nós devemos estar na igreja. Nós entendemos pela palavra de Deus que a igreja é importante. Mas, lamentavelmente, nos tempos que nós estamos vivendo, nós sabemos que a pandemia e todas as coisas que nos acontecem têm sido um divisor de água na vida de muitos cristãos. E isso podemos dizer assim, que é uma questão que está inculcado na mente de todo pastor. Nós entendemos que aqueles que realmente amam a Deus nessa pandemia, e principalmente no afastamento que tivemos do período em comunhão, foi crucial para nós sabermos aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Por quê? Porque, meus irmãos, absolutamente nada substitui o fato de nós estarmos em comunhão na igreja. Nada substitui. Então, essa manhã, e possivelmente a outra manhã, domingo que vem, nós vamos tratar sobre a importância de congregar. Eu já peço para que você tenha o seu coração aberto. Não para aquilo que eu vou lhe dizer, mas para aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Não há, da minha parte, o desejo de forçar ninguém a fazer, a estar na igreja por obrigação. Eu já quero te dizer algo que eu já falei nesta igreja algumas vezes. Absolutamente nada na vida cristã é obrigatório. Você e eu devemos servir a Deus ou cumprir com as questões da vida cristã por amor e não por obrigação. Ninguém deve servir a Deus porque é obrigado. Deus se agrada de um espírito voluntarioso, ou seja, de um coração que está aberto a servi-lo. Então, como eu lhes disse, eu quero responder biblicamente algumas questões que eu acho que é importante nós respondermos. E a primeira delas é a seguinte, vai aparecer para tanto você que nos assiste pela internet, quanto vocês que estão aqui. Nós vamos responder primeiramente o que é a igreja. Mas antes de responder o que é a igreja, eu quero responder para você o que não é a igreja. A igreja não é um prédio. Este prédio que nós estamos, nós chamamos de igreja, mas propriamente dito, não é. É um local onde nós consagramos ou que foi consagrado para adoração a Deus. Porém, a igreja não é o prédio. O que é a igreja? A igreja é uma reunião. Ou seja, ajuntamento dos salvos em Cristo. Segundo a enciclopédia teológica da Igreja Cristã, dá a seguinte definição para a palavra igreja. No Novo Testamento, igreja traduz a palavra grega eclesia ou eclésia. No grego secular, eclesia significava uma assembleia pública. E este significado ainda foi mantido no Novo Testamento. Vamos abrir as Bíblias aí para Romanos capítulo 16, versículo 5. Quero pedir a gentileza de... o irmão Júlio, por favor, leia para nós quando achar. Romanos capítulo 16, versículo 5. Pode ler. Saudai também a igreja que se reúne na casa dele. Saudai, meu amado irmão, ministro da
Então nós estamos vendo aqui que Paulo, e nos versículos anteriores fala sobre de quem é a casa que ele está saudando, cuja igreja está na casa deles, é Priscila e Áquila. Então eles estavam se reunindo na casa desses irmãos. Então a Bíblia nos fala, nos deixa claro que a igreja é o ajuntamento dos salvos. Quer dizer, então, que se nós pegarmos e nos reunir lá na beira do Guaíba, podemos chamar de igreja? Podemos. Se nós nos reunirmos lá no seminário, nós podemos nos chamar de igreja? Podemos. Se nós nos apertarmos ali na sala do Júlio, que é grande, mas para caber todo mundo vai ser pequena, podemos chamar de igreja? Podemos. Sem problema algum. Então, meus queridos, preste bem atenção. Igreja não é o prédio, são as pessoas. Nós somos a igreja. Justino, o mártir, ele escreveu o seguinte: os cristãos se ajuntam onde quer que seja conveniente, porque o Deus deles não é como os deuses dos pagãos, limitados ao espaço, mas é invisível e se apresenta em todos os lugares. Justino, o mártir, viveu entre 110 até 165 depois de Cristo. Isso, segundo século. Então, meus irmãos, o nosso Deus não está limitado a essas paredes. Se nós um dia, e já foi o nosso planejamento, fazer cultos nos lares, podemos, porque aonde quer que nós estejamos reunidos, o Senhor está lá e podemos chamar de igreja. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mas como falamos, este local e tantos outros locais que são chamados de igreja, não há pecado nenhum em chamar de igreja um local que foi consagrado para a reunião dos salvos em Cristo, que é exatamente aquilo que nós estamos falando hoje pela manhã. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Porque além de sermos o ajuntamento dos salvos, a palavra de Deus nos chama de o corpo de Cristo. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas essas coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar exatamente sobre isso, que nós somos membros uns dos outros, que com os nossos dons nós vamos fazer com que o corpo de Cristo possa avançar. Nós, igreja, somos o ajuntamento dos santos e, biblicamente, somos chamados de o corpo de Cristo. E é importante entendermos o seguinte: este corpo é composto pelos salvos em Cristo, desde o Pentecostes, que é citado lá em Atos capítulo 2, até o arrebatamento. E as interrogações estão ali para nos dizer, ou para nós entendermos, que não sabemos qual é o dia em que Jesus vai voltar para arrebatar ou para levar a sua igreja para junto de si. Meus queridos, é importante entender que o corpo de Cristo constitui ou consiste em dois aspectos. Primeiramente, igreja universal, não a denominação. Ok? Mas vamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículos 13 e 14. Quem achou pode ler para nós. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Quem achou pode ler, por favor. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo. Quer judeus, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber um só Espírito. E o corpo não é um só membro, mas de muitos. Então, meus irmãos, todos nós que somos salvos, desde Atos capítulo 2,
até o arrebatamento, formamos um só corpo, que é a Igreja Universal, ou seja, os salvos de todos, de todo o tempo. Por favor, não vai você achar que é a denominação, mas estamos falando sobre os salvos de todo o tempo. E a igreja não só consiste em igreja universal, mas também em igreja local, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Gálatas capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo está saudando as igrejas da Galácia. Vamos ver ali, eu vou ler esses versículos. Gálatas capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então aqui está tratando sobre a igreja local. Meus irmãos, a igreja local também é ou faz parte do corpo de Cristo. Esta igreja faz parte do corpo de Cristo, mas também podemos dizer que é um corpo de Cristo, porque somos o ajuntamento dos salvos neste local. Alguma dúvida por enquanto? Todos estão entendendo? Então, o que é a igreja? Em suma, o ajuntamento ou a reunião dos salvos em Cristo. E essa é uma coisa importante para se entender. Por quê? O que nós estamos fazendo na pandemia é um paliativo. Irmãos que estão em suas casas nos assistindo pela internet precisam entender que é importante estar na igreja, e entendemos que tem irmãos que não estão aqui por motivos que são plausíveis. Então nós não podemos trocar a comunhão de estar na igreja por ficar em casa. A grande questão, irmãos, o grande problema é como eu estava comentando ontem com os irmãos na reunião que nós fizemos da diretoria. O grande problema é que muitas pessoas acabam fazendo N coisas, vão ao mercado, vão à farmácia, saem de férias, mas não podem vir para a igreja. Eu fiquei sabendo de um pastor que, navegando pela internet, viu um irmão que não estava indo para a igreja porque disse que estava em quarentena. Esse irmão colocou uma foto numa rede social, na praia, com uma garrafa de cerveja do lado. Então não basta ser hipócrita no sentido de não ir para a igreja para não se contaminar, mas estar numa praia, coloca a foto numa rede social com uma garrafa de cerveja do lado. Vocês se lembram que eu tenho pedido para todos vocês que todos nós realmente tenhamos coerência? Nós devemos ter coerência. Porque se eu posso fazer coisas fora da minha casa, se eu posso receber pessoas na minha casa, se eu posso visitar meus parentes, por que eu não posso ir à igreja? Por que eu não posso estar no meio do povo de Deus? Sendo que, todos vocês sabem, nós estamos seguindo rigidamente os protocolos que foram colocados pelo nosso Estado. Independente se outras igrejas não estão fazendo, nós vamos responder por nós. Mas o que falta muitas vezes é coerência. Então, irmãos, é claro que no momento onde tudo estava trancado, aonde ninguém podia sair de casa, onde as igrejas estavam fechadas, nós estávamos procurando cultuar a Deus como ainda fazemos nas quartas-feiras pela internet. Mas nada substitui o tempo de devoção e adoração ao nosso Deus, que é a próxima pergunta que nós vamos responder. Note o seguinte: por quê e quando ir à igreja? Essa é uma pergunta importante. Por quê e quando ir à igreja? Vamos abrir de novo a Bíblia para Hebreus 10, 25. Porque este é um versículo tema sobre a importância de estar nos cultos. Eu quero novamente explicar para vocês o contexto.
Já expliquei recentemente, mas explicarei novamente. Hebreus 10, 25, vamos ler novamente? A palavra de Deus vai nos dizer, não deixemos de congregar. Em outra versão vai dizer, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a resposta direta, por que nós devemos ir para a igreja? É simples, porque é um mandamento. É um mandamento. Então, se é um mandamento, não se discute. Eu posso adorar a Deus na minha casa? Posso. Mas a Bíblia diz que eu devo estar na igreja. Não é se eu quero. Eu devo estar. Algumas vezes, irmãos, e aqui no Rio Grande do Sul, nós passamos pelos extremos das estações do ano. Nós já chegamos aqui a dias de mais de 40 graus, tanto de temperatura quanto de sensação, como nós já chegamos a 0 grau, com sensação de -2, -3, -4. A menor temperatura que eu já peguei aqui em Porto Alegre foi 0 grau. E é difícil, claro, você estar no calor, é difícil, porque às vezes o ventilador não dá conta. E no frio é ruim, porque qualquer vento frio parece que você leva uma facada, parece que o vento é como se fosse uma faca na nossa pele. Mas o que fazer? Às vezes nós pensamos, eu acho que não vou à igreja hoje porque está muito frio ou porque está muito calor. Mas será que às vezes nós pensamos a mesma coisa em relação ao trabalho, em relação aos estudos, em relação ao lazer? Nós já marcamos, irmãos, piqueniques anos passados que nós tínhamos que sair daqui, ou ali do seminário, 7 horas da manhã. E estava cheio. Todo mundo estava lá. No horário. Agora, quando é para começar o culto às 9 horas, muitas vezes as pessoas não têm a responsabilidade de poder chegar no horário. Então, irmãos, a palavra de Deus deixa claro que em relação a estar na sua congregação, é um mandamento. Não é motivo de escolha. É um mandamento. Fritz Laubach, ele disse o seguinte, ele traduziu esse versículo da seguinte forma: não abandonemos nossa reunião, como se tornou costume de alguns. Uma das maiores indicações da falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. Então, irmãos, quando eu fico longe da minha congregação, quando eu deixo de congregar, eu não só deixo de demonstrar amor para com os meus irmãos, mas eu deixo de demonstrar amor para com Deus e a sua palavra. Hebreus 10, 25 tem o seguinte contexto, eu expliquei recentemente, é um livro que foi escrito para os judeus. Eles estavam passando por muitas provações. E aqui no versículo 24 está dizendo, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus queridos, praticamente todos vocês, sem exceção, eu só os vejo no máximo 2 vezes por semana. Como que eu posso estimular ou ser estimulado ao amor e às boas obras se nós não convivermos? Como? É claro que as nossas orações são poderosas e não existem barreiras de distância aonde nós podemos orar pelos nossos irmãos. Mas é totalmente diferente do que nós estarmos juntos.
Já vou adiantar para alguns de vocês um dos assuntos que nós vamos tratar amanhã. Retorno às atividades presenciais. Reunião de homens, reunião de senhoras, reunião de jovens. Meus irmãos, prestem bem atenção. O Covid, mesmo com a vacina, não vai ser extinto de uma hora para outra. Não existe comprovação científica de quanto tempo as pessoas ficarão imunizadas com a vacina. Até agora, o prazo mais otimista diz que é em torno de 5 meses. Então, teoricamente, depois de 5 meses, as pessoas terão que ser vacinadas novamente. Ou então vai acontecer o que aconteceu comigo e tem acontecido com milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Quando você é contaminado pelo Covid, se são sintomas leves ou até mesmo os mais pesados, os mais fortes, a pessoa ela começa a ter ou fabricar anticorpos contra o Covid. Então, meus irmãos, algum momento da sua vida você vai ter contato com o Covid. Talvez já teve e nem sabe. Na minha casa, eu tive, mas a minha esposa e minhas filhas testaram negativo. Minha esposa dormindo comigo na minha cama. Na época estava frio, nós estávamos acampando junto com as meninas dormindo no mesmo quarto que nós, respirando o mesmo ar, e elas não pegaram. Mas creio eu, claro, pela misericórdia de Deus, mas de alguma forma elas têm uma barreira que impede, uma barreira natural que impediu que elas tivessem pego Covid. Eu tenho um irmão em Cristo, o irmão Sérgio, que alguns de vocês conhecem. Irmão Sérgio trabalha fazendo transporte de materiais hospitalares. Ele vive dentro de hospital, vive dentro de clínica, mexendo com equipamento hospitalar. Não pegou Covid nenhuma vez. Então, irmãos, uma coisa é certa. Alguma hora, as pessoas elas vão precisar sair de casa. É claro, irmãos, que algumas pessoas do grupo de risco, quando forem vacinadas, elas terão mais confiança de poder sair de suas casas. E eu quero deixar claro para todos vocês, principalmente para vocês que nos assistem, não há nenhum julgamento da minha parte naqueles que não estão vindo à igreja, porque é completamente compreensível o motivo de que alguns não vêm para a igreja. O maior problema são aqueles que podem e não vêm. Porque não entendem não só o pecado que estão cometendo, mas a falta de crescimento espiritual que estão deixando de absorver. Também, meus irmãos, Warren Wiersbe, comentarista, ele fala o seguinte: a ênfase aqui em Hebreus 10, 25, não é sobre o cristão, não é sobre o que o cristão recebe da congregação, mas sim sobre a contribuição que ele pode dar à congregação. A frequência fiel aos cultos da igreja encoraja e estimula o amor e as boas obras. Então, meus irmãos, quando eu não venho, não sou somente eu que perco, mas também são os irmãos em Cristo. Uma das coisas que nós falamos ontem é que seria bom se nós voltássemos a fazer as nossas refeições. Os homens sabem, nós sempre fazíamos salchipão. Túlio sempre detestou salchipão. Só que não, né, Túlio? Mas não podemos. Em bandeira vermelha é vedada essa possibilidade. Mas só o fato de nós podermos estar reunidos já é um privilégio. Seguindo todas as recomendações, é claro, vamos decidir isso juntos. Mas o que temos visto é que a maioria das igrejas tem voltado às suas programações. Justamente porque temos entendido que essa questão do Covid, isso vai anos para poder resolver. E posso dizer para vocês seguramente que eu não sei
se um dia nós vamos voltar a andar sem máscara como há um ano atrás. É horrível andar de máscara, eu sei. Mas eu não sei se vai chegar o dia onde todos nós poderemos tirar a máscara e andar livremente nas ruas. Sabemos. Se bem que tem muita gente que faz isso sem pensar no próximo, mas essa não é muita a recomendação que tem sido dada. Então, meus irmãos, note o seguinte: a comunhão entre os irmãos era uma característica da igreja primitiva. Abre comigo, por favor, para Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Jason, faz a gentileza de ler para nós. Atos 2, 41 a 47. O Guilherme vai abrir o áudio aí para os que nos assistem pela internet poderem ouvir. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, partindo o pão e nas orações. Cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Obrigado, Jason. Principalmente versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vocês acham que eles não trabalhavam? Vocês acham que eles não tinham seus afazeres domésticos? Que as mães não tinham as crianças? Vocês acham que eles não faziam nada? Porque muitas vezes essa é a resposta de muitos. Ah, mas eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde e domingo é o único dia que eu posso descansar. A gente vai responder essa questão logo. Mas a grande questão, meus irmãos, é que no decorrer de toda a história da igreja, as pessoas elas tinham seus afazeres. O grande problema é que muitas vezes nós não sabemos controlar ou organizar as nossas responsabilidades. Porque a palavra de Deus nos fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existem 24 horas para todas as pessoas. Então, muitas vezes, falta em nós o desejo e a responsabilidade de nos organizar para no domingo estar na igreja. Aqueles que podem. Também, meus queridos, ainda falando sobre Justino Mártir, ele escreveu o seguinte em sua apologia. O seguinte acerca da prática dos cristãos do segundo século. Eu sei que a letra vai estar pequena, mas só para deixar registrado para quem nos assiste, se depois você quiser também, não tem problema. Mas eu vou ler, tá? Opa, passou. Olha o que Justino falou, isso segundo século. No dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Lembre-se que eles não tinham a Bíblia em suas mãos. As memórias dos apóstolos são os livros do Novo Testamento e alguns outros que não chegaram até nós. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminados, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças, e todo o povo exclama dizendo: Amém.
Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças, e seu envio aos ausentes pelos diáconos. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece, e o que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provedor de todos os que se encontram em necessidade. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Isso no segundo século. Então, irmãos, a reunião que eles tinham não diferenciava, ou não era tão diferente daquilo que nós fazemos hoje, no sentido de nos reunir para adorar a Deus com as nossas vozes, em orar ao Senhor. Mas eles não tinham tantas oportunidades como nós o temos hoje. Porque se lembrem que eles, para se locomover, tinham os seus carros, suas charretes, os seus cavalos. Não tinham hoje facilidade de se locomover como nós temos. Quando é falado sobre prisão, eram os crentes que estavam presos, porque até em torno do 3º século havia perseguição contra os crentes. E aqueles que adoravam, e muitas vezes diante de pessoas para testemunho, eram presos e muitas vezes martirizados. Então não era uma vida fácil o que aqueles irmãos tinham. Algumas vezes, e alguns historiadores dão conta, que eles se reuniam em estábulos, em lugares escondidos, até mesmo em cavernas, por conta da perseguição. E hoje, irmãos, com toda a facilidade que nós temos, muitos ainda preferem deixar de estar servindo ao Senhor. Eu achei muito interessante essa descrição de Justino Mártir sobre o culto nos primeiros séculos da igreja cristã. Não havia perseguição aqui em Atos 2, por isso que eles estavam sempre juntos. É claro também, meus irmãos, que nós não podemos estar sempre juntos, como aqui é descrito, mas nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Então, quando que eu devo ir para a igreja? Todas as vezes que eu tiver oportunidade. Por que eu devo ir à igreja? Porque é um mandamento. Todas as vezes, e eu já encorajei os irmãos, todas as vezes que a igreja estiver com as portas abertas, esteja na igreja. Sirva ao Senhor junto com os seus irmãos em Cristo. Porque e nós vamos ver, uma demonstração de amor ao nosso Deus. Agora uma pergunta que às vezes pessoas não conseguem explicar justamente por conta de algumas seitas que adoram a Deus no sábado. A pergunta é a seguinte: por que celebramos o culto no domingo? Meio que essa pergunta foi respondida, mas nós vamos dividir em duas questões esta pergunta. E a primeira delas é a seguinte: os cristãos devem guardar o sábado? Essa é a primeira pergunta, ou a primeira parte da pergunta que nós vamos responder. Primeiramente, meus irmãos, é importante nós entendermos o que é o sábado. O sábado tinha um significado especial para os israelitas. Eles deveriam ter o sábado separado ao Senhor como seguidores do Senhor.
eles, guardando o sábado, ajudaria eles a serem distinguidos das demais nações. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Existem princípios bíblicos. Note, da mesma forma que Deus, o Criador, descansou no sétimo dia após a criação, Gênesis 2:3 fala sobre isso, o povo de Deus no Antigo Testamento, em obediência e consagração ao Senhor, guardava o Shabá, que em hebraico significa dia de descanso. Vocês sabem que a criação durou 6 dias. Deus precisava ter descansado? Não. Mas é um princípio que ele nos deu. Então, Deus nos deu um dia para podermos descansar. É um princípio que nós precisamos ter o nosso descanso. Porém, meus irmãos, note o seguinte, vamos para Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Aqui em Êxodo, versículo 20, ou capítulo 20, está tratando sobre os 10 mandamentos. O quarto mandamento, especificamente, tratava sobre o sábado. Alguém lê para nós, por favor, Êxodo 20, versículo 8. Aí algumas pessoas perguntam assim para mim, mas pastor, nós precisamos guardar os 10 mandamentos? E aí? Precisamos guardar os mandamentos? Jesus disse que os mandamentos se resumem em 2. Então nós precisamos guardar os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas é importante entender o que vem a ser o quarto mandamento. Aqui está dizendo para que o sábado fosse santificado. Nós estamos tratando especificamente da lei. A lei foi dada a quem? Aos judeus. Então, meus irmãos, o que em suma Deus estava dizendo para eles? Os israelitas deveriam separar este dia de sábado para descansar de seus afazeres pessoais e santificar-se ou santificá-lo ao Senhor. Se você vê os versículos posteriores, vai falar que eles não deveriam fazer quase nada, nem mesmo andar distâncias muito grandes. Então o sábado era para que eles pudessem dedicar ao Senhor. Só que tem mais. Êxodo 31, versículo 16 e 17, fala que o sábado é uma aliança perpétua de Deus com o seu povo. Vamos ler lá, é importante nós lermos esses versículos. Êxodo capítulo 31, se porventura vocês querem anotar essas coisas, podem ir lá depois lá no Facebook, acompanhar a pregação e os slides vão estar lá, vocês podem anotar. Quem está nas suas casas também pode fazer da mesma forma. Vamos lá, Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17. Poderíamos ler mais, mas não vamos remir o nosso tempo. Eu creio que nós conseguiremos abranger todas as coisas hoje. Versículo 31, 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel... Não, vamos começar com o versículo 15. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e quem? Os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento.
Meus irmãos, prestem bem atenção. Está sendo dito abertamente que o sábado está sendo como uma aliança perpétua. O que é algo perpétuo? Algo que não tem fim, até a eternidade. Então, para os judeus que estavam no deserto, os filhos de Israel, foi feita essa aliança de perpetuar-se este dia como dia de adoração ao Senhor. E vamos além. Veja Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. É importante você entender que aqui está falando, né? Moisés está ratificando aqui tudo aquilo que foi falado por Deus aos judeus, porque nós temos uma nova geração de israelitas. Lembrando que a antiga geração passou 40 anos no deserto e faleceram, sobreviveu apenas Josué e Caleb. Então aqui Moisés estava falando novamente tudo aquilo que Deus disse ao povo antes deles entrarem na terra prometida. Então, Deuteronômio, estava aqui, eu saí. Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15, preste bem atenção. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrará que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então aqui, meus irmãos, essa passagem deixa claro que Moisés está explicando ao povo a razão pelo qual o Shabá, ou o dia de descanso, foi dado a Israel. Nós, batistas, somos dispensacionalistas, ou seja, nós cremos que Deus tem trabalhado com o mundo de maneira diferente, em dispensações. Hoje nós estamos sobre a dispensação da graça, por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Não é que ele vai fechar os olhos para os nossos pecados, vamos falar, qualquer dia desses eu posso ensinar mais sobre a questão de dispensações, eu creio que já foi pincelado alguns anos passados, mas nós cremos que aqui, este povo, o povo de Israel, está sobre a dispensação da lei. Então, para eles, era totalmente diferente daquilo que é para nós. Deus trabalha hoje com a igreja de maneira diferente de como trabalhava com Israel. Meus irmãos, aqui, na reafirmação dos 10 mandamentos por Moisés, foi deixado claro. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, o versículo 15 é traduzido da seguinte forma: por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Ou seja, era para que eles lembrassem daquilo que Deus havia feito por eles. Então, quando alguém vier te falar assim, por que você não guarda o sábado? Nós não somos judeus. Não estamos debaixo da lei. E uma observação importante, meus irmãos, é que em nenhum momento, antes do estabelecimento da lei, a guarda do sábado era cumprida. Você não vê Adão, você não vê Noé, você não vê Jacó, José, você não vê nenhum deles guardando o sábado.
porque foi estabelecido como lei para Israel. Vamos para Romanos capítulo 16, Romanos 6, 14. Oséias, lê para nós, por favor. Romanos 6, 14. Nós não estamos Debaixo da lei, é isso que nós estamos aprendendo e vamos retornar ao estudo de Gálatas domingo que vem. Nós não estamos debaixo da lei, não precisamos guardar a lei para ser salvos. Quando alguém te perguntar assim, você precisa cumprir os 10 mandamentos para ir para o céu? Não! De maneira alguma. Os mandamentos foram postos não para salvação, mas demonstração de que nós amamos a Deus e pertencemos a Ele. Não para ser salvos. O único meio de ser salvo é pela fé em Cristo. Nós falamos sobre isso quando estávamos tratando sobre a justificação pela fé. Então, meus irmãos, o Shabá, ou sábado, como dia de adoração, foi estabelecido para Israel. Agora, a segunda parte da pergunta, que para nós é mais importante. Por que, meus irmãos, adotamos o domingo como o dia do Senhor? Nós vamos listar alguns motivos. E o primeiro deles, nós celebramos o domingo, pois foi neste dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos para Marcos capítulo 16, versículo 9. Túlio, lê João 20, versículo 1, por favor. Marcos 16, 9. O conteúdo é semelhante, mas vamos ler as passagens, eu creio que é muito importante, se também você quiser anotar na sua Bíblia. Vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo de número 9. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Pode ler, Túlio, por favor. Qual que é o primeiro dia da semana, meus irmãos? É o domingo. Primeiro dia da semana é o domingo. O segundo motivo é que o primeiro dia da semana era o dia que o Senhor aparecia ou apareceu aos seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 13. Renata, lê para nós, por favor, João 20, 19 a 26. Vamos todos para Lucas 24, 13 a 15? Lucas 24, 13 a 15. A Renata depois vai ler o capítulo 20 de João. 24, 13 a 15. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. João capítulo 20. Então, meus irmãos, aqui em Lucas, só faltou ler versículo 1, que fala que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E aí, versículo 13, diz que naquele mesmo dia. Então, está tratando sobre o domingo. Eu vou aqui apenas mover o púlpito. Guilherme, você vai ter que mudar aí a posição da câmera, porque eu acho que o sol está atrapalhando aqui a gente um pouco. Eu vou colocar um pouco mais para cá, talvez. Isso. Um pouco mais para cá, porque assiste fica muito claro ali, é um pouco mais complicado. Ficou melhor? Ou ficou 0 a 0? Tá bom? Beleza. Então, meus irmãos, Jesus apareceu ali em João capítulo 20, no domingo. Falou com os seus discípulos. Um outro motivo
E esse muitas vezes passa batido as pessoas. No primeiro dia da semana, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que se encontravam no cenáculo. Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lá em Deuteronômio capítulo 16, em Levítico 16, vai falar sobre as festas, sobre a celebração das festas. O dia de Pentecostes era comemorado no domingo. Era 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa era no sábado. Se você conta 7 vezes 7, 49. Um dia depois do 49, que seria sábado, 50, domingo. Então o Espírito Santo também desceu aos crentes naquela oportunidade no domingo. Um outro motivo de nós adorarmos a Deus no domingo. No primeiro dia da semana, os crentes se reuniam para o culto e celebrar a ceia do Senhor. Não apareceu ali, deixa eu colocar. Agora apareceu. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2. Vitória, lê para nós aí 1 Coríntios 16, 2. Vamos para Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Um parênteses aqui, eu fico pensando se o apóstolo Paulo pregasse nos dias de hoje. Muitas vezes o povo fica com comichão nos bancos, nas cadeiras, por causa do tempo que é pregado. Paulo pregou até de madrugada. Aí o camarada estava cansado e caiu da janela e depois sabemos o milagre que aconteceu. Mas o Paulo gostava de pregar, irmãos. O homem gostava de pregar. A Vitória vai ler para nós 1 Coríntios 16, 2. Então, meus irmãos, Paulo estava encorajando os coríntios a, no primeiro dia da semana, fazerem aquelas coletas para ajudar as pessoas que estavam em necessidade. Porque era no primeiro dia da semana que eles se encontravam. A única vez que nós vemos a palavra o dia do Senhor é em Apocalipse 1:10, tratando sobre o domingo. Vamos para Apocalipse 1:10? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10. Vamos lá. Do que aqui Jesus está falando, está iniciando o seu discurso para posteriormente falar aos pastores das igrejas. 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Lembrando que o apóstolo João escreveu Apocalipse em meados de 90, entre 85 e 90 depois de Cristo. Então o domingo já era designado como o dia para adoração a Deus. E não menos importante do que os relatos bíblicos, nós temos o relato dos cristãos do primeiro século. Nós falamos sobre Justino Mártir. Ele falou sobre, ali em meados do ano 155, que aquela apologia foi escrita, nós temos Orígenes, que falou no terceiro século, em 220 depois de Cristo. Ele disse o seguinte: no domingo, nenhuma das ações do mundo deveriam ser feitas. Quando então, abstenhai-vos de todas as obras deste mundo e mantende-vos livres para as coisas espirituais.
ide à igreja, escutai as leituras e as divinas homilias ou antigos discursos. Meditai nas coisas celestiais. Existem muitos outros relatos que eu preferi não trazer, mas existem muitos outros relatos de grandes homens de Deus dos primeiros séculos que relatavam que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Meus irmãos, para concluir essa manhã, e principalmente essa parte, por que nós adoramos a Deus no domingo? Porque foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. O domingo é o sábado cristão? Sim e não. Sim, como uma demonstração de adoração nossa para com Deus, aonde nós separamos este dia para adorar o Senhor. Mas não porque não faz parte da lei. Não é uma obrigação. É um mandamento. Mas como eu disse para vocês, nós devemos servir a Deus por amor e não por medo daquilo que Ele pode fazer com cada um de nós. Meus queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde o povo de Deus não ama mais a igreja de Deus. Onde o povo de Deus acha que pode pegar o controle da televisão, ligar no Facebook, no YouTube, e com o seu pijamão, de bermuda, chinelo, camisa regata, pode assistir um culto. Sabe qual que é o problema? O crente ele não assiste culto. Ele oferece um culto a Deus. Então é por isso que eu encorajo vocês, quando estão nas suas casas, nos assistindo pela internet, canta. Fale o versículo como nós estamos falando. Preste atenção. Não deixe o celular no mudo e vai fazer outras coisas só para parecer que o seu nome está assistindo a transmissão. Ou então, no domingo de manhã, liga o celular, vira para o lado no travesseiro e dorme com o celular ligado. Prestar culto a Deus é participar. Eu já disse para vocês que nós não fomos pegos de surpresa quando precisamos transmitir os cultos, porque vocês sabem que nós já transmitimos os cultos há muito tempo. E quando nós falávamos para pastores os cultos, alguns ficavam com receio assim: mas os crentes vão ficar em casa e não vão querer ir para a igreja. Eu concordo. Eu ouvi pelo menos 2 vezes, recentemente, de pessoas que falaram assim: mas eu já estou completamente habituado a assistir o culto em casa. Uma coisa é estar habituado e satisfeito. Outra coisa é estar habituado pela situação, mas inquieto, com vontade de estar na igreja. Nossa querida irmã Irene, conversando com o Flavinho, o neto dela, estávamos conversando, trocando algumas palavras, e eu perguntei: e aí, como está a sua avó? Ele me disse o seguinte: ela não vê a hora de ser vacinada para estar na igreja. E tem muito crente, com perdão da palavra, sem vergonha, que está bem de saúde, sem qualquer tipo de problema, e fica em casa, achando que pode cultuar a Deus, sentado no sofá da sua residência. A palavra de Deus nos diz que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Por favor, eu não estou xingando ninguém. Usei apenas uma expressão para demonstrar que, lamentavelmente, existem pessoas que não amam a Deus. E muitas vezes colocamos as nossas desculpas na frente das nossas responsabilidades. Eu vou responder para vocês uma pergunta que eu não coloquei ali.
É pecado ir apenas em um culto no domingo? Não. Não é pecado. Você não vê em lugar nenhum da Bíblia que existiam 2 cultos. Bem dizer, foi uma prática que começou nos Estados Unidos. Mas notem que a palavra de Deus nos diz que os crentes aproveitavam todas as oportunidades para estar juntos. Então, se você escolher vir a um só culto domingo, você está pecando? Não, não está. Mas eu pergunto para todos vocês de coração: se eu devo separar este dia para adorar o Senhor? Se eu não tiver alguma responsabilidade, se eu não tiver alguma situação, por exemplo, existem pessoas que estão usando para descansar, não existe problema algum em você vir ao culto, depois aproveitar para visitar os seus parentes. O que não se pode é isso se tornar praxe. Porque, meus irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades para estar na casa de Deus. É aqui, dentro desse local, que nós temos comunhão uns com os outros. Então, eu pergunto para você, o que vale mais? Ficar em casa, assistindo televisão, Netflix ou qualquer outra coisa, ou estar na igreja aprendendo sobre a palavra de Deus? Lamentavelmente, existem pessoas que só leem a Bíblia e só aprendem da palavra de Deus quando estão na igreja. Então eu quero encorajá-los, mesmo deixando claro que não é pecado você vir a um culto. Eu quero encorajar a todos que venham nos cultos da igreja, que participem. Se você não tem nada mais importante para fazer, venha à igreja. Porque como falamos, e Hebreus 10:25 deixa claro, vamos voltar lá para Hebreus 10:25, porque nós vamos concluir falando sobre esse versículo. Deixa claro na parte final do versículo a nossa responsabilidade para com Deus. Note, 10:25 novamente. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Note que a palavra dia está com o D maiúsculo. Que dia que é esse? A primeira coisa que nós notamos é que não é um dia normal. Aqui está falando sobre a volta de Cristo. O dia é a volta de Cristo. Então nós devemos nos admoestar, nós devemos demonstrar amor uns pelos outros, edificar-nos uns aos outros, até a volta de Cristo. Eu falei recentemente que cada dia que passa, nós estamos mais próximos da morte do que do nosso nascimento, porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Meus irmãos, nós não sabemos o dia que Cristo vai voltar. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é que para aguardar a volta de Jesus, nós devemos estar na igreja. Existem igrejas, e também já me perguntaram, pastor, por que a nossa igreja não faz culto todos os dias? Porque nós, batistas, também priorizamos a família. Nós temos, e eu esqueci de pegar, eu vi uma imagem que eu achei muito interessante. Existem, cada ano, tem 52 semanas, aproximadamente. Se você pega um culto, um domingo, você assiste 52 cultos. Aproximadamente, cada culto tem aí 2 horas. Então você, dentro de um ano, você está prestando um culto de adoração a Deus por 110 horas. Aí nós vamos fazer uma conta simples aqui. Se você pega
um dia com 24 horas vezes 365, são 8.760 horas que nós temos em um ano. Meus irmãos, se nós formos multiplicar por 3, porque nós temos 3 cultos na semana, e os cultos nem são 2 horas todos, seriam 330 horas no ano, num universo de 8.760 horas. Não chega a 5%. E para alguns, não conseguem nem fazer isso. Então, meus irmãos, é triste, mas é a realidade. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Muitas vezes nós pensamos, mas eu trabalho no outro dia, mas eu estudo. Você acha que é só você que trabalha ou estuda? Ninguém trabalha e estuda, ninguém mais faz isso. As pessoas que vêm no culto da noite na segunda-feira, fica todo mundo no bem bom, ninguém faz nada. Não, irmãos, é uma cultura que nós devemos mudar em nossa mente. Dar o devido valor ao nosso Deus. Se você não pode estar aqui, pegue sua família. Assista ao culto. Enquanto nós estamos ao vivo, separe aquele tempo. O que eu lamento muitas vezes é que pessoas preferem estar com as suas famílias em vez de estar na igreja. Eu já disse para alguns, olha o testemunho que você vai dar para o seu parente. Olha, fulano, eu só posso te visitar até tal horário porque depois eu vou servir ao Senhor. Ou então, fulano, você só pode ficar na minha casa até tal hora, ou então, eu só chego nesse horário depois do culto. Mas muitas vezes, eu vou ficar em casa preparando almoço porque eu vou receber visita. Olha, irmãos, aonde está o seu tesouro vai estar o seu coração. Eu quero deixar bem claro para vocês, e repito, eu não julgo a atitude de nenhum de vocês, da mesma forma que vocês não vão julgar a minha atitude. Existem igrejas que têm apenas um culto no domingo, eles não estão em pecado. Mas se nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus, de estar em comunhão com os nossos irmãos, por que não aproveitar? Então, finalizando esta parte, meus irmãos, para concluir, qual deve ser a atitude do salvo em Cristo? Agora o sol está em mim, né? O pessoal aí vai aguardar um pouquinho. Primeiramente, não deixar de estar na igreja. Essa deve ser a nossa atitude. Entendemos que a igreja é a reunião dos salvos. Então, em casa, nós não somos igreja. Ok? Entender que estar no culto é uma demonstração de amor a Deus e ao próximo. Estar aqui é uma demonstração de amor a Deus e ao próximo. Também uma das nossas atitudes é estar na igreja com alegria. Isso é um princípio. Servir ao Senhor de todo o coração. Não por obrigação, mas porque nós o amamos. Nós também devemos aproveitar todas as oportunidades para servir ao Senhor. E estar na igreja faz parte do serviço cristão. E finalmente, meus irmãos, ter a compreensão que o domingo deve ser dedicado à adoração e consagração ao nosso Deus. Posso descansar? Pode. Posso visitar parente? Pode. Pode convidar o pastor para almoçar? Pode. Mas o domingo pertence ao Senhor. E se pertence a Ele, todo o nosso esforço deve ser de servi-lo.
E se ele diz que eu devo estar na igreja, não existe melhor lugar do que estar aqui, na casa do Senhor. Aqueles que nos assistem pela internet, se você não pode estar na igreja, que o seu coração possa arder de desejo, para quando puder, estar em comunhão com os irmãos. Nós que podemos, vamos estar aqui sempre, que faz parte da nossa adoração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos diante do Senhor clamar em nome de Jesus que o Senhor nos dê um coração que arda, Senhor Deus, de desejo de estar com o povo do Senhor, servindo e adorando o Senhor na sua igreja. Mesmo, ó Deus, que não estejamos neste tempo, que nós possamos nos reunir com os nossos irmãos. Porque a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor estará lá. E aqueles que nos assistem, sintam esse ímpeto, esse desejo, de quando puderem, estar em comunhão com os irmãos. Nós sabemos que, lamentavelmente, alguns que nos assistem não têm igrejas em suas cidades, igrejas que pregam a palavra de Deus de maneira correta. A esses nós oramos, ó Deus, que o Senhor permita que possam, ó Deus, encontrar uma igreja ou abrir até mesmo uma igreja que pregue fielmente a palavra do Senhor. Aos irmãos de nossa igreja, que entendam, Pai, que não existe empecilho se nossa saúde está saudável, se nós temos saúde. Se não há impedimento, ó Deus, nós devemos estar na igreja. No passado, os irmãos em Cristo caminhavam quilômetros a fio. Andavam a cavalo, faziam todo o esforço para estar na igreja. E hoje, temos tantas facilidades e muitas vezes deixamos este privilégio de lado. Dá-nos um coração, ó Deus, que ama o Teu povo, que ama adorar ao Senhor em comunidade, em assembleia, como significa a palavra igreja. Damos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar oportunidade para vocês, ou até mesmo para vocês que nos assistem. Vocês têm alguma pergunta sobre essa questão, seja do sábado, do domingo, da igreja? Se porventura agora você está com vergonha ou não pensa nada, você pode mandar para mim depois pela internet, pelo WhatsApp. E aí domingo que vem nós respondemos. Ou então, se alguém quer aproveitar a oportunidade aí no Facebook, pode aproveitar também, tá bom? Meus irmãos, como o Jason nos disse aí nos avisos, amanhã para os membros vai ser uma reunião breve. Participa pelo Zoom, se caso a sua internet é ruim, você pode participar pelo Facebook. Se for o caso, alguém não tiver aí possibilidade, a gente pode transmitir aí de maneira privada. Ou então, o que eu sugiro é que quem tem uma internet mais fraca, quando entrar no Zoom, desabilita o vídeo, fica só ouvindo. Porque aí o vídeo ele rouba muitos dados. E só quando é áudio é mais fácil, tá? Então vai ser coisa aí de 20 minutos. Só estou vendo aqui. O pastor Daniel está me corrigindo, eu quero ler aqui. Ele disse que eu falei não menos importante quando disse que os relatos dos cristãos, são menos importantes. Ele disse que crê que sim, que os relatos são menos importantes, eles são complementares, mas não são no mesmo pé que as Escrituras. Sim, é verdade, o pastor Daniel está certo e agradeço ele pela correção. Sim, meus irmãos, as Escrituras elas são realmente o foco principal das nossas vidas. E esses relatos, eles são complementares, né? Não estão no mesmo pé. Agradeço ao pastor Daniel que está nos assistindo. Fiz questão de ler aí. Se porventura alguém tiver alguma correção, repreensão, estou aberto a todos, tá bom? Meus irmãos, obrigado por estarem conosco, seja presencial, seja pela internet.
Hoje à noite nós temos culto às 18 horas. Aqueles que puderem estejam aqui. Continuemos orando pelo irmão Paulo. Tem notícias dele, Angelita? Então, ele ainda está na fase dos exames. Ok, então vamos continuar orando pelo irmão Paulo. Tem alguma ideia de quando ele vai sair ou não? Isolamento? Então tá bom. Então vamos continuar orando por ele. Vamos orar pela Lu também, que está se recuperando. Essa semana que passou, ela fez as sessões de químio. Vamos continuar orando pelo irmão Paulo Barbosa, irmão Erasmo, esses irmãos que estão com a saúde debilitada. Vamos orar para que brevemente nossas queridas irmãs nonagenárias, Irene e Dona Lívia, possam ser vacinadas. Tenho certeza que tão logo sejam, vão estar aqui conosco, né? E também para os demais que possam estar conosco o mais breve possível. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Quem nos assiste vai ficar com o hino. E vocês que estão aqui, estamos dispensados. Deus abençoe. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor.